E 18 minutos. Pessoal do Enem também não vai deixar para a última hora também, para o último instante também, como os atrasados de plantão fizeram com o imposto de renda, vai que o sistema trava, enfim, já deu esse prazo para prorrogar, que é para evitar dor de cabeça. Lembrando mais uma vez que quem já está no terceiro ano, né, no último ano do ensino fundamental, do ensino médio, aliás, ele já está inscrito automaticamente, ele só precisa entrar na área do participante para fazer ali a atualização do cadastro. Olha, eu moro na cidade de Floreal, por exemplo, e eu preciso fazer essa prova em Floreal, ou então só confirmar o endereço. Olha, eu moro em determinado bairro de Votuporanga, a escola mais próxima da minha casa é essa, porque houve uma mudança do início do ano para o meio do ano. Enfim, só fazer esses ajustes lá. Agora o restante do pessoal tem que fazer inscrição. Vamos fazer as contas, gente? Vamos lá. Fazendo as contas. Sonzinho de caixa registradora no ar significa que tem dica de economia, tem dica aí de administração, enfim. O professor Rodrigo Bertolozzi está aqui com a gente mais uma vez. Toda terça-feira é o nosso encontro, o nosso bate-papo para falar de economia, professor. Vamos lá, bom dia. Em tempos de crise, professor, o pessoal, a hora que vai no mercado, também tem que fazer conta, levar a calculadorinha lá. Sim. E aí sempre tem aquelas, eu não vou dizer pegadinha sempre, mas algumas vezes, do famoso compre dois e leve três. Ou às vezes é o contrário, é isso? Sim. Tem que tomar cuidado, professor. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E sim, nós sempre frisamos que temos que fazer as contas independente de local, independente de momento, independente de situação, e no mercado não é diferente. E, infelizmente, a gente vê várias jogadas de marketing, várias possibilidades, várias diferenciações entre embalagens, produtos. Então sim, Edivandro, nós precisamos sim tomar esse cuidado porque faz bastante diferença no nosso bolso. E a gente percebe, né, professor, que às vezes tem também aquela questão, compre, tipo assim, por exemplo, um sabão em pó, sim. Compre 1 quilo, paga 800 gramas, mas compre 1 quilo. Isso também às vezes tem que tomar atenção. Porque às vezes a caixa de 400, se você comprar duas, fica mais barata do que... Exatamente. A gente tem várias possibilidades, principalmente detergente, produtos de limpeza, isso é muito comum, né, que o supermercado oferece. Às vezes aqueles combos com uma etiqueta bem amarela, dizendo, leve 20%, leve 30% a mais. Pessoal, muitas das vezes isso é jogada de marketing para que induza o consumidor a entender que ele está realmente tendo benefício. A melhor situação que nós sempre ponderamos é: leve a sua calculadora, leve o seu papel, sua agenda ou seu celular, né, caso você tenha essa possibilidade, e faça literalmente as contas. O que é isso? Eu preciso saber quantas gramas, quanto eu pago por grama, ou quanto eu pago um rolo de papel higiênico, quanto eu pago por metro. A gente não precisa ser tão fundo assim. Vamos fazer contas básicas, mas, por exemplo, pegando um exemplo que todo mundo consome, papel higiênico. Então nós temos papel higiênico que vem 1 rolo, 2 rolos, 4, 10, 12, 16. Quanto sai 1 rolo? Então vamos pegar o valor total da embalagem, dividir pela quantidade apresentada ali e a gente tem o valor de 1 rolo. Portanto, essa marca vai nos oferecer este papel higiênico nesta qualidade por determinado valor. A partir disso, a gente faz a comparação com demais marcas. Então veja, é uma única conta, um único número que a gente precisa guardar e fazer a comparação com as marcas e qualidade que a gente tem interesse. A mesma coisa acontece quando existem essas tarjas de 30%, 40% a mais. Então vamos verificar qual quantidade de unidades nós estamos trazendo, para que então a gente possa fazer a comparação. O professor, geralmente em supermercado de rede atacadista, assim, geralmente, sim, a gente vê lá também aquela questão assim, tantos produtos, vamos supor assim, produto que eu sempre comprava lá, quando eu tinha minha cozinha lá montada. Extrato de tomate. A partir de 3 unidades, uma unidade está lá custando R$3,50, vamos supor. A partir de 3 unidades, custa R$3,40, enfim. Tem que ficar alerta nessa situação aí também, não tem não? Sem dúvida, é sempre importante. As redes atacadistas, elas têm um direcionamento maior, porque o preço que elas conseguem comercializar o produto, muitas das vezes é vantajoso. Por conta da quantidade de compra efetuada por elas conseguem reduzir o preço. Em contrapartida, normalmente, isso já tem algum tempo, de que eles restringiam compras apenas para CNPJ, revendedores, consumidores de grande escala. Isso não acontece mais, então é possível fazer um cadastro de um CPF em uma grande rede atacadista
e conseguir maiores descontos. Então a rede atacadista ela tem um objetivo um pouco maior nessa questão de descontos, mas sem dúvida nenhuma. Às vezes, comprar uma única unidade de determinado produto é mais vantajoso do que comprar um pack com 6, com 8, acaba não valendo a pena. A gente precisa sim calcular. Isso aí é aquela história, né? Não adianta só porque está na promoção comprar sem necessidade. Tem que ver o uso, né? Porque produto, principalmente alimentício, ele tem data de validade, ele estraga. Perfeito. Uma outra pegadinha que a gente percebe, mas a gente fala do mercado, mas na verdade são os fabricantes, né? Sim. É aquela história, a embalagem diminui a quantidade do produto e muitas vezes a gente não percebe, é um aumento velado, né? É ao contrário. Exato. Você compra uma caixa por exemplo, de um chocolate que vinha 20, hoje em dia vem 16. Exato. Não aumentou o preço, mas diminuiu a quantidade. Então Perfeito. tem essas pegadinhas, né? Com certeza. Então a gente precisa sempre ficar de olho naquilo que nós estamos comprando, aquilo que está sendo oferecido por nós. Infelizmente, nós não temos hoje uma segurança jurídica em dizer que isso não acontece, muito pelo contrário. A gente vê por diversas vezes isso acontecer. Foi muito comum por bastante tempo marcas de cerveja utilizando dessa situação, né? Diminuindo o tamanho da long neck, diminuindo o tamanho das latas, então oferecendo o mesmo valor, o mesmo produto e uma miligrama menor. Então, infelizmente, sim, depende muito que a gente possa fazer esse acompanhamento. Eu brinco que vai chegar, Meg, o dia que a gente vai chegar no mercado vai comprar uma caixa de bombom, a hora que abrir só vai ter um dentro. Vai ser no singular, caixa de bombom. Tem um bombom. Tem um adolescente, compro, né, salgadinhos, e aí você percebe, a embalagem do salgadinho, gente, é cheia de ar. É impressionante, né? É cheio, tá lá 90 gramas, né? 100 gramas, mas quando você abre, você percebe que o salgadinho mesmo é da metade para baixo. É 50% só. É 50%. Exato, exatamente. Eu tô lembrando nessa situação aí que o Júlio, do Todo Mundo do Cris, ele fala, o desconto vai ser maior se eu não comprar. Exatamente. E tem que tomar esse cuidado realmente, né, professor? Com certeza. A gente sempre brinca que realmente a gente precisa analisar e ponderar tudo e a gente acaba repetindo isso por diversas vezes. E às vezes a gente vai no supermercado correndo e tudo que a gente faz com pressa, a chance de fazer mal feito é muito grande. E com fome. Principalmente com pressa e com fome. A chance vai dar errado. Não tem como. Por isso tem que levar uma listinha, a famosa listinha. É isso que eu ia falar. O grande erro do mercado são dois. Ir com fome e sem lista. Exatamente. Você vai comprar coisas mais caras que estão te apetecendo ali naquele momento e coisas desnecessárias, né? Então, sim. É importante, professor, então, fazer aquela listinha em casa, quem tem a família ali, reúne todo mundo, vê o que é necessário, Sim. o que tem no estoque, Sim. né? Porque senão a lista ainda funciona, a boa e velha listinha no papel, com a canetinha ainda funciona. Funciona muito. Hoje a gente tem uma facilidade por ter aplicativos de celular gratuitos, né? Tem uma Alexa, por exemplo, que faz essa ligação. Alexa, terminou o leite, anote 4 caixas de leite na minha lista do supermercado. Ela faz essa anotação. Aplicativos de celular de forma gratuita, mas quem não tem ou quem tem essa dificuldade, faz toda a diferença. Pessoal, não deixem de fazer a lista, não deixem de anotar. Uma coisa que a gente acaba também sugerindo bastante, a gente até fez isso como se diz? Um case junto aos alunos do curso de administração para fazer uma análise, né, com seus familiares, pessoas próximas e tudo mais, a diferença de gasto que se tem no supermercado em fazer compras mensais e compras semanais. E é muito engraçado. Quem faz compras semanais gasta quase o dobro. Por quê? Porque precisa ir ao mercado de forma quase que instantânea e toda vez que se vai, compra-se alguma coisa que não tem a necessidade de se comprar. Diferente daquela pessoa que faz, vamos lá, mensal não necessariamente, mas a cada 15 dias, a cada 20 dias, quando possível, faz uma lista e compra exatamente o que está na lista, certo? Tirando algumas variações aí muito pontuais, mas é de grande valia esse tipo de anotação. Então sim, fica a recomendação. Pessoal, façam as listas, levem isso com bastante atenção porque faz diferença no bolso. Outra dica de mãe, viu, professor? Não leve criança. É o terceiro mandamento. Não leve as crianças, porque elas vão pedir. Mesmo porque, por uma estratégia de marketing mesmo, né? Existe um estudo em como montar gôndolas de supermercado. E esse estudo, ele é propício para as crianças. Porque tudo fica naquela altura onde eles veem, muitas vezes nós não vemos. Né? Então é muito interessante. E na boca do caixa, né? Não, pior que eu tô igual criança, viu? Eu trabalhei em mercado, então eu fazia isso. Eu fico ali esperando minha vez na fila,
Aí eu vejo aquele monte de chocolate, eu sou pior que criança, Meg. Aí eu vou lá, não resisto. Eu sempre Precisa levo coçar. 2 chocolatinhos, eu ponho no carrinho. E é tudo Então, estratégico, né? São pontos estratégicos. 100%. Então o mercado faz a parte dele, né? E a gente precisa fazer a nossa, que é ter essa contenção, ter essa anotação, ter esse cuidado para evitar gastos desnecessários. A missão deles é vender, a nossa é tentar não comprar fora do planejamento. Exato. 8 horas e 30 minutos, 8h30 desta terça-feira, nós estamos conversando com o professor Rodrigo Bertolozzi, falando mais uma vez, fazendo as contas para tentar economizar ali no seu bolso na hora de fazer as contas. E lembrando que tudo isso você confere lá no perfil do curso de administração e também de ciências contábeis. Todas as dicas que o professor passa aqui, fica lá anotada lá, para só vocês sapecarem lá o dedo no botão de curtir e compartilhar. O perfil das ciências contábeis é... @administração Unifev e ciências contábeis, arroba ciências contábeis Unifev. Os dois perfis Os estão dois lá, perfis estão sempre lá, todos atualizados, os- sempre tem dica, tem as novidades dos cursos. Sim. O curso agora está mais tranquilo, porque já teve aquele apoio para quem estava fazendo imposto de renda. Sim. Os meninos lá agora estão respirando mais Agora está tranquilos. respirando mais tranquilo, fazendo atendimentos aí à população que tenha qualquer tipo de dúvida, abertura de MEI, podem ficar à vontade, pode procurar o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Terão alunos lá do curso de Administração de Ciências Contábeis aguardando a população. Aí então, quem tô com dúvida, pode ir lá então. Tô com dúvida em abertura, encerramento, parcelamento, existe possibilidade, essa atividade ela pode, não pode, impeditiva, qual é a minha saída. Então, pelo menos uma orientação muito bem feita, você vai sair de lá, mesmo que a gente não possa exercer esse trabalho, em especial aí uma abertura de uma microempresa, empresas de pequeno porte, mas você sai de lá com uma orientação muito interessante para procurar um contador de sua confiança. Qual que é o horário de atendimento? De segunda-feira, das 4h30 às 6h30 da tarde. De terça-feira, das 5 às 7 da tarde. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. E a gente deve ter aí algum horário diferenciado nas férias. Mas aí eu volto a trazer mais informações para vocês. Isso aí. Professor, então, dica dada para o pessoal que vai essa semana no mercado. Muita gente aproveita agora essa semana, né, para ir fazer as compras, que aí todo mundo já recebeu. Agora começa a tal da fila no mercado. Sim. Vale sempre a dica, levar a listinha e fazer a conta na calculadora. Exatamente. E aí fica um convite ao telespectador, ao nosso ouvinte. Se vocês puderem fazer esse teste na casa de vocês, nos mandem mensagem. Vai ser muito Verifiquem legal. aí, depois de 15 dias, depois de 30 dias, façam um comparativo. A gente sempre fala, vamos anotar tudo, vamos trazer isso no papel. Então fica o convite. Ponha no papel quanto tem o gasto mensal de supermercado, faça esse teste, passando a espaçar mais essas contas, fazer esse planejamento e nos retorne para dizer, dar o feedback se realmente nós estamos caminhando aí com as dicas da maneira correta. Vai ser muito bom. A minha continha na planilha tá funcionando. É isso. A questão é que tá sobrando muito mesmo no final do salário. Mas a gente dá um jeito depois mais pra frente. Acontece. Tá bom. Muito obrigado, meu professor. Até agradeço. terça-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado, até lá, pessoal.